galera, Vasco Análise, aqui Marcelo falando. Se inscreva nas plataformas aí, né? YouTube, Kawaii, TikTok, Instagram. Dê um like aí caso gostem do conteúdo. Bom, nesse domingão aí, dia 5/11, eu batendo roupa na máquina, mas não posso deixar de falar aí com vocês sobre algumas situações, né? Bom, vamos lá. Vou deixar para falar do jogo entre Vasco e Botafogo amanhã, dia 6, né? 7 da noite no Caldeirão. Hoje eu vou falar sobre algumas coisas que aconteceram, estão acontecendo e eu não posso deixar aqui, né, passar aí batido. Bom, numa análise aí, Cruzeiro, Bahia, Grêmio e Vasco, os 4 que vieram da segunda divisão ano passado, Cruzeiro perdeu, Bahia perdeu, ambos têm 37, Vasco tem 34, se ganhar ou empatar vai a 37 ou 35 e se aproxima. Só o Grêmio, nada de braçada. Então o que o Grêmio fez de competente? Ou Cruzeiro, Bahia e Vasco fizeram tanto de incompetência que a gente não conseguiu aí deslanchar. Até agora faltam 7 rodadas no Brasileirão de 2023. É uma coisa a estudar, né? Repito aqui, Cruzeiro, Bahia, Grêmio e Vasco vieram da segunda divisão 2022 para cá. Esse ano, 2023, e só o Grêmio está lá de vento em popa, né? Ganhou o Bahia ontem, está juntinho lá, vai pegar a Libertadores, G4 talvez, se não G6. E aí friso aqui Cruzeiro, Bahia e Vasco nessa draga terrível, né? Incompetência total. E uma coisa engraçada, um ponto a se falar aí. Cruzeiro, Bahia e Vasco, os 3 têm SAF e o Grêmio não tem SAF. Olha aí, um ponto interessante. Cruzeiro, Bahia, Vasco tem SAF e o Grêmio não tem SAF. E é o melhor entre dos 4 que subiram para a primeira divisão. Inacreditável, né? Bom, entrando agora na polêmica aí de ontem para hoje, né? Ontem o Fluminense ganhou o Libertadores, né? Em cima do Boca. E aí vários assuntos bombaram aí, né? Primeiro assunto, eu estou aqui na minha colinha aqui, foi sobre racismo. Que o Vasco estaria estaria acolhendo o time do Boca, que é racista, né? E o argumento dos tricolores é o seguinte: olha, o Vasco aí fala aos 4 ventos que não é racista, que blá 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 blá. Primeiro time a acolher negros, operários, pobres, não sei o quê, blá blá blá, e agora acolhe racistas pelo Boca. Bom, primeira coisa é o seguinte: a torcida não é o clube. Boca é uma instituição, sua torcida é outra. Fluminense é uma instituição, a Yang Flu é outra. Vasco é uma instituição, a Força Jovem é outra. A união aí, aparentemente, foi entre Boca Juniors, torcida, e Força Jovem, torcida, ou torcidas do Vasco. Não vou entrar em mérito aqui, mas o Vasco não pode ser decantado de nada, porque nada fez para ser apontado isso ou aquilo. Ponto. E vamos lá. Fluminense, não torcida, foi racista no passado. Hoje não é mais. É o que dizem aí, né? Todo mundo, não sei o quê, passou, blá blá blá, o tempo cura tudo. Mas no sábado, na sexta-feira, salvo engano, a Yang Flu bateu num grupo grande de torcedores do Boca, e lá tinha crianças, idosos, mulheres, e aí o Fluminense é agressor, Fluminense é bandido, Fluminense é vândalo. Não, né? Ruim de tudo, né? E eu nem vou entrar nesse mérito, que é uma coisa chata, que não atinge ao Vasco, esse evento.
só atinge o Vasco a comparação e tal. Bom, então, se vocês dizem que o Vasco é racista porque acolheu o Boca, que supostamente é racista, já fiz cair por terra. Porque o Vasco não acolheu ninguém, tem sido a força jovem, e o Boca não é racista, porque quem faz lá isso aqui, de macaco, não sei o que, é sua torcida, e não o Boca. Então esse argumento cai por terra. E eu também não posso dizer aqui que o Fluminense bateu em idosos, crianças e mulheres, porque quem bateu lá, nos torcedores do Grêmio, do Boca, que foram massacrados, foi a torcida. Então não posso ser leviano e dizer que o Fluminense, o tricolor, é agressivo, é vândalo, bate em mulher, criança e idoso. Então, calma. Os idiotas, os imbecis de plantão que fechem a boca, tanto para falar do Vasco quanto para falar do Fluminense. É simples assim. Adversários não inimigos. A instituição é uma coisa, a torcida, os dirigentes são outras coisas, que são passageiros, são efêmeros que vão passar, né? Bom, então aqui já falei aí dessa primeira questão de racismo, né? Com relação aí à questão, olha, o Fluminense ganhou a Libertadores e agora é maior que o Vasco, blá blá blá, blé blé blé. Eu adoro falar blá blá blá, blé blé blé. Bom, jamais estamos aqui dizendo uma situação de quem é maior. Até porque, se o Fluminense, após ganhar a Libertadores, se intitula, começa a falar, por esse argumento eu sou maior, não é. Porque se uma coisa precisa ser falada para ser colocada como sim ou não, ela não é. Se eu falo, isso aqui agora é isso, é porque para trás não é. Isso é óbvio, né? Isso é uma questão filosófica, é uma questão de semântica. Bom, então o Fluminense, porque ganhou a Libertadores agora, é maior que o Vasco. Vou começar aqui a decantar os motivos para provar que, em hipótese alguma, absolutamente, o Fluminense pode chegar, sentar à mesa com o Vasco. E friso, adversários, sim, inimigos não. Isso aqui é conteúdo de internet que, por favor, não gere ódio. Se você for um cara que tenha ódio, sai fora, vai ver outra coisa, que isso aqui é conteúdo de internet e respeitoso. E precisa ser respeitado. Bom, quem tem entradas maiores de receitas, por ter maior torcida, por ser o time mais vitorioso, blá blá blá, é o Vasco. Acontece que um ponto muito importante, que o Fluminense joga no Maracanã. E as entradas de bilheteria que o Fluminense tem tido ao longo desses anos aí, à frente do consórcio Maracanã, o Fluminense vem arrecadando mais de bilheteria que o Vasco. Isso é inafastável, inarredável. O Vasco, quando joga no São Januário, carga máxima, 20 mil, não sei o que, blá blá blá, não chega a lucrar líquido 500 mil. Por isso, o Fluminense vem arrecadando mais que o Vasco a título de bilheteria. Ah, mas o Vasco joga fora, não sei o que, blá blá blá. Ótimo, é uma coisa a falar. Mas bilheteria normal do Fluminense jogando no Maracanã e o Vasco jogando no São Januário, o Fluminense vem arrecadando mais. Mas, não obstante, o Vasco deve ter hoje 3 vezes mais torcida que o Fluminense, do que o tricolor. Para cada um tricolor deve ter 3 ou 4 vascaínos. Isso é fato. Isso aí é balela, né? Discutir. Então, o Vasco teria as entradas maiores, tem entradas maiores, só que no momento, como não joga no Maracanã, tem entradas menores de bilheteria, né? E com relação aos patrocinadores, o Vasco tem que ter patrocinadores maiores, tem que ter receitas maiores. Por quê? Porque é o time mais importante ao longo do tempo do que o Fluminense. Bom, então já falei aqui, né? Vasco, muito mais torcida que o tricolor, talvez 3 vezes mais, né? O Fluminense vem disputando Libertadores, vem jogando Copa do Brasil. Isso aí é um ponto a você acrescer aí na questão de remuneração, né? Os idiotas vascaínos, os imbecis vascaínos falam, não, mas claro, o Fluminense é minúsculo. O Fluminense não é minúsculo, mas ele é menor que o Vasco, comparando um time com o outro. Né? O Fluminense é gigante, mas ao ser comparado com o Vasco, ele fica menor.
Óbvio, em tudo, em tradição, em títulos, em torcida, em estádio, em tudo. Inclusive o Vasco é tricampeão sul-americano. E assim o é desde, já tem 23 anos isso aí, que o Vasco é tricampeão sul-americano. Agora que o tricolor abraçou a Libertadores. E a gente ganhou em 1998, já se vão aí 25 anos. Então, vou voltar nesse tema aí, mas só para não perder aqui o foco da minha colinha, o Vasco precisava ser vendido? O Fluminense está aí, aos trancos e barrancos, menos receitas, menos torcida, não tem estádio, joga no Maracanã quando o Flamengo deixa, que essa é a realidade. E tá aí, ganhou a Libertadores. O Vasco precisava ser vendido para a SAF, para alguma SAF, e para a 777, essa decadente, essa estagiária do futebol que não tem experiência alguma. Isso é um ponto a ser falado. Gestão, tá aí, ó. Quando o Vasco abriu mão lá atrás de disputar o Maracanã, abriu mão de receitas milionárias, né? A cada jogo que o Flamengo fez aí, eu lembro da pandemia, um pouquinho antes da pandemia, salvo engano, perdão, antes da pandemia, cada jogo que o Flamengo jogava no Maracanã era 4 milhões que ele botava no bolso, o Fluminense 2. E o Vasco bota aí míseros 400, 500 mil, por quê? Porque o Vasco ainda é pobre, nossa torcida é pobre, tem que cobrar o ingresso barato, e a gente não tem arrecadação porque não tem quantidade para cobrar. Então, é gestão? Sim. O Fluminense tem uma gestão melhor que a do Vasco hoje. Fato. Por isso eu digo, você que está com raivinha aí, tricolor, blá blá blá, sai fora. Aqui é uma coisa, uma análise sóbria, sem palhaçadinhas. Então vamos continuar aqui, né? Então o Vasco, ele é campeão, ele é tricampeão sul-americano há 23 anos. Tem mais torcida, tem estádio, nunca foi racista como o Fluminense foi, né? Ah, mas o Fluminense já foi no passado, blá blá blá. O Fluminense, o Botafogo e o Flamengo tiraram o Vasco lá em 20 e pouco, e o Vasco teve que jogar um outro campeonato. Então você chegar agora, estou voltando à questão do racismo, tá? E isso abarca aí, agrega dinheiro. O Vasco é um time que tem no seu fundamento aí, no seu basilar, time que nunca segregou e não abandonou os negros operários de blá blá blá, preferindo jogar em outro campeonato que não Flamengo, Fluminense e Botafogo. Então não para por aí, né? Já falei a questão de não confundir a torcida do Fluminense com o Fluminense, né? E não confundir a torcida do Vasco com o Vasco. Isso é fundamental a gente não confundir, né? E não obstante, o Fluminense ser gigante, o Vasco também, mas modéstia à parte, o Vasco ainda e vai ser durante muito tempo maior que o Fluminense. Por quê? Mais títulos, tem três títulos sul-americanos, já disputou dois mundiais. O Carioca, o Vasco ficou muito tempo sem disputar o Carioca na versão que o Fluminense disputou, né? Então até um estudo a fazer. Do Vasco e do Fluminense para cá, os dois disputando o Carioca, quem ganhou mais? É um estudo bom aí que a gente pode fazer, né? Bom, o Vasco é o primeiro campeão sul-americano em 48, o primeiro campeão carioca brasileiro em 74, né? E outra coisa, em confrontos diretos entre Vasco e Fluminense, juntando o que você queira, o Vasco tem aí 50 jogos a mais, 50 vitórias a mais do que o Fluminense. Então é muito mais tradição, é muito mais força, e o Fluminense, para chegar a pensar em ser Vasco, tem que ganhar o segundo sul-americano e o terceiro, porque a gente tem aí 48, que equivale a uma Libertadores, é a precursora da Libertadores, a Conmebol já decalcou isso lá na Conmebol, nos seus alfarrábios, né? Já está lá escrito lá, é a primeira sul-americana, foi campeã, primeira Libertadores, foi campeão em 2000 da Mercosul, e agora que o Fluminense ganha o seu primeiro título de relevância, né? A Libertadores. E parabéns aí ao Fluminense, para você irritadinho tricolor, achando que isso aqui é revanchismo. Não, isso aqui é uma análise idônea, uma análise sóbria de quem seria maior, Fluminense ou Vasco. E para finalizar aqui esse vídeo, já falando, dê um like aí caso goste do conteúdo, se inscreva nas plataformas aqui, YouTube, Kawaii, TikTok e Instagram. Amanhã eu vou soltar aí campo e bola de Vasco e Botafogo. Vou falar coisas de Vasco e Botafogo, notadamente escalação. Vou falar, até anotei aqui, tem uma colinha, eu sou organizado, né?
Vou falar sobre escalação, sobre os resultados últimos que aconteceram em São Januário entre Botafogo e Vasco, os relacionados, né? Possível esquema tático. Então tudo só é amanhã, num vídeo de manhã, e à noite um pós-jogo. E na metade do primeiro tempo, segundo tempo, no intervalo eu vou soltar um videozinho lá no Instagram e no YouTube também, falando aí dos primeiros 45 minutos. Então, recapitulando, se o tricolor disser que o Vasco é racista, porque abarcou o Boca Júnior, né? Eu vou dizer que o Fluminense é violento, que bateu em torcedores, e junto tinha criança, mulheres e idosos. Por quê? Não há que se confundir, né? A união foi entre torcedores do Boca e do Vasco, não Vasco, e as agressões desferidas lá pelos torcedores foram agressões de torcedores e não agressão a mulheres, idosos e crianças do Fluminense, instituição clube, e nem o Vasco, instituição clube, é racista. Então, numa apanhada geral, lavem a boca para falar do Vasco, e eu não sou bairrista aqui, não sou clubista, acho que não tem nada a ver você dizer que o Fluminense, a Young Flu, ou seja, na verdade eu nem acho que é Young Flu, tá? São travestidos de torcedores do Fluminense que vão lá para bater e falam Young Flu e tal, como também eu defendo aqui a Força Jovem e vou defender as torcidas, porque elas estão aí há muito tempo salvando o Vasco, salvando pessoas, inclusive de embates que existem no Rio de Janeiro e fora do Rio de Janeiro, ok? Vasco em análise, até o próximo vídeo e fiquem com Deus.